aqui o ambiente preparado alcança muitos corações. Quem aqui já foi alcançado? Levanta a mão. Meu Deus, olha aí, Reginaldo, que bênção. Pode aplaudir essa obra de Deus. Mas tem um jovem aqui que um dia ele foi alcançado. E eu pude alcançá-lo com o meu abraço. Coloquei a cabeça, ele vai contar depois. Coloquei a cabeça dele no meu peito e falei que Deus acreditava nele. Vem aqui, Guilherme. Conta para eles o que aconteceu. Amém? Antes de eu iniciar, eu gostaria de ler uma passagem para vocês. Se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 em diante. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor ordenou-lhe: levanta e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para recobrar as vistas. Ananias respondeu: Senhor, muito já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém, e aqui ele tem o poder dos príncipes dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre as vistas e fique cheios do Espírito Santo. Versículo 18. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Depois, tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Palavra da salvação.
deixa eu me apresentar. O meu nome é Guilherme, sou membro consagrado da comunidade Aliança Trindade Santa e com a graça e a misericórdia de Deus, hoje me encontro na coordenação do Núcleo Trindade Santa na cidade de Miracema, do nosso projeto Bartimeu, que é o nosso grupo de oração. Nós vivemos a coordenação trinitária em nossa cidade e assim aos demais núcleos, projetos, e lá a coordenação ela é composta por mim, pelo meu irmão de carisma, o Anderson Batatinha, que se faz presente por aí, e pela Maiane, que é minha noiva, que também se faz presente por aí. Irmãos, é uma alegria imensa estar aqui nessa manhã, para poder partilhar com vocês um pouquinho do que Deus fez na minha vida lá no ano de 2016, tem feito nos dias atuais, e eu creio que se eu continuar na perseverança e vou, muito mais Ele fará. Mas antes de eu falar do ano de 2016 para cá, eu quero partilhar com vocês um pouquinho de como era o Guilherme até os seus 24 anos de idade. Eu sou filho da Rosane, mamãe também está presente aí. Eu sou filho do Cidinho, do Alcides, né, conhecido como Cidinho, irmão da Aline, que também está presente aí, e sou irmão do Anderson. Infelizmente, o meu irmão e nem o meu pai conseguiram estar presente devido à realidade. Meu pai mora na roça, o meu irmão trabalha viajando, não conseguiu estar presente para que assim a família toda estivesse aqui, mas nós estamos unidos em oração. Desde muito cedo o meu pai, eu ainda nem era nascido, o meu pai trabalhava na cidade do Rio de Janeiro, aonde ele viveu até a sua aposentadoria para depois retornar para a cidade de Miracema. Então, devido a isso, eu fui criado somente pela minha mãe e pela minha irmã mais velha, porque desde muito cedo o meu irmão, ele foi morar na roça com o meu avô, com o nosso avô, porque ele gostava muito de roça, apaixonado, então ele teve essa experiência, gostou e aceitou morar com os nossos avós. E aí ficou somente eu, a minha mãe e a minha irmã. E aí nós sabemos que o jovem, os adolescentes, e aí eu estou falando de 7 anos, 8 anos de idade, se nós não tivermos os pais, não tiver um pulso firme para poder educar o seu filho, ele vai crescer numa liberdade, ele vai crescer muito solto. Por eu não ter uma presença paterna dentro de casa, eu nunca fui aquele adolescente, aquele jovem que desse ouvido à mãe. Então, com 8 anos de idade, 9 anos de idade, por incrível que pareça, eu já tinha uma autonomia de sair de casa, mas não ter horário para chegar. E aí nós sabemos que os jovens de hoje em dia, na realidade da sociedade, do mundo em que estamos vivendo, é muito perigoso para os nossos jovens. É muito perigoso mesmo. Os pais que estão presentes aqui nessa manhã, eu gostaria muito que você se atentasse em tudo aquilo que eu vou partilhar com vocês. E aí eu fui vivendo toda essa realidade fora da minha presença paterna. Porém, o meu pai, ele vinha na cidade de Miracema visitar a família, claro, em 15 dias, às vezes até em mês. E quando ele vinha, o meu pai, ele tinha o costume de fazer churrasco com os amigos dele dentro da nossa casa. E todas as vezes que ele fazia o churrasco, eles reuniam todos no 2º andar, aonde tinha somente a laje, não tinha casa, somente um terraço. E ali fazia o churrasco, mas não tinha geladeira, então a geladeira ficava na casa de baixo. E o meu pai tinha um costume de pedir para que eu descesse e pegasse a bebida para eles. Só que existe uma coisa que se chama-se curiosidade. O que se chama? Todos nós temos. Temos ou não temos? Só que a curiosidade, ela tem 2 lados. Ela tem o lado bom
e ela tem o lado ruim. Qual que é o lado bom? De tudo aquilo que vocês ouviram desde a sexta-feira até os dias de hoje, até o final, todas as pregações que vocês estão ouvindo, todas as frases dos santos, tudo aquilo que está dando como direção, você pode ter uma curiosidade boa. Qual é? Chegar na sua casa e procurar estudar sobre a vida dos santos, estudar sobre a história da igreja. Isso é uma curiosidade boa, porque você está sendo curioso para descobrir as coisas de Deus. Mas existe a curiosidade ruim, e infelizmente eu vivi até os meus 24 anos dentro da curiosidade que me afastava cada vez mais da presença de Deus. Então, todas as vezes o meu pai pedia para que eu buscasse a bebida e aí eu servisse. Só que o meu pai tinha um costume muito bobo. No meio de todos os amigos, ele tinha o costume de enfiar o dedo no copo de cerveja e passar na boca daquele jovem com cerca de 7 anos, 8 anos de idade. Só que para ele aquilo ali era uma alegria. Entende? Aquilo ali era uma alegria, porque até então eu era um jovem, eu não tinha consciência, e tudo que o meu pai fazia, eu achava que era legal, porque ele ria, os amigos riam. Eu também estava introduzido naquele sorriso. Só que, para ele, naquele momento foi uma alegria. Só que para mim, ao decorrer da minha vida, foi uma tristeza. Então já eu quero chamar a atenção dos pais. Cuidado, porque para você o que é uma alegria hoje para os seus filhos, futuramente pode ser uma tristeza para vocês. E eu fui crescendo naquele ambiente de churrasco, em mês, em 15 dias. Só que, como eu disse, a curiosidade despertou no meu coração. Por quê? Porque o meu próprio pai colocou em minha boca uma cerveja, então eu achava que aquilo ali era normal. E sendo normal, não tinha necessidade de que eu fizesse escondido dele. Mas eu ainda era uma criança. Se você for olhar por aí, você vai ver no cantinho da criança pessoas com 7, 8 anos de idade. É disso que eu estou falando. Porém, quem levava a bebida? O Guilherme. Quem trazia o casco? O Guilherme. E sabemos nós, aqueles que conhece, sempre quando você traz um casco, sempre fica no fundo um pouquinho. E uma dessas vindas, eu virava o casco. Nessas vindas, eu virava o casco. E aquilo ali para mim se tornou normal. Por quê? Porque se o meu pai faz e ele sorri, qual problema teria? Nenhum. Só, irmãos, que meu pai tinha um defeito maior. O meu pai também fumava cigarro. E o meu pai fazia a mesma coisa. Pedia para que eu pegasse o cigarro, acendesse no fogão e levasse até ele. O que é que nós temos? O que é que nós temos? Olha, por que eu não posso puxar isso aqui para ver como que é? Em uma dessas ida e vinda, eu experimentei com 8 anos de idade um cigarro. 8 anos de idade, eu estava com um cigarro na boca. Agora, eu quero chamar a atenção dos jovens que se fazem presente. Existe amigos que querem o seu bem, que vai te exortar, que vai te chamar a atenção. Mas existe também falsos amigos. Cuidado com isso. Com 8 anos de idade, eu tinha um vizinho, regulava a mesma idade do que a minha, e eu e ele, com essa experiência que eu tive, eu levei até ele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que naquele momento, eu fui o falso amigo. Porque aquilo que eu tinha experimentado, eu levei até ele e fiz ele experimentar.
E a idade vai avançando. E com 8, 9 anos de idade, eu e aquele jovem já tínhamos experimentado tanto o cigarro quanto a bebida. Só que hoje a sociedade está vivendo uma liberdade. Se você pedir um jovem de 10 anos de idade para ir em um bar e comprar uma cerveja, o dono do bar vai liberar. Se você pedir um jovem para ir em um bar e comprar um maço de cigarro, ele vai liberar. Só que na minha época não tinha essa realidade. Há 20 anos atrás, para você comprar um cigarro, para você comprar uma bebida, era muito restrito. Volto a chamar a atenção dos jovens. Cuidado. Cuidado. Porque você não pode, mas pode ter alguém que traz a você. Mas aí, Guilherme, você está falando de um jovem de 9 para 10 anos de idade, sim. Eu não tinha dinheiro porque eu não trabalhava, eu era uma criança. Mas eu já tinha experimentado o cigarro e a bebida. E eu já estava achando que aquilo ali era normal. Porque eu nunca ouvi do meu pai dizer para mim que aquilo ali era errado. Estão entendendo, sim ou não? Eu nunca ouvi da boca dele dizer que aquilo ali era errado, então eu vivi aquilo ali achando que estava tudo certo. E aí a idade vai avançando. 10, 11, 12 anos de idade. E eu quero que você preste atenção, porque com 12 anos de idade, eu já tinha necessidade dos finais de semana de beber e fumar cigarro. Eu já tinha a necessidade de beber e fumar cigarro. Aí que entra. Porque 12 anos de idade não tem trabalho. 12 anos de idade não tem condições financeiras. Os pais, tanto da minha parte, tanto da parte dele, somos de família humildes. Irmãos, foi aí que eu trago na minha vida a maior decepção que eu já tive. Com 12 anos de idade, eu e aquele jovem vivemos pela primeira vez na nossa vida, por causa de um vício, a prática da homossexualidade. Nós saímos com um homem homossexual para poder ganhar dinheiro para sustentar um cigarro e uma bebida. Porém, quando estávamos no ato com aquele homossexual, nós escutamos uns pés em nossa direção. Quando de repente chega até nós alguns policiais. Naquele ato em flagrante, nos conduziu para o carro de polícia, prendeu aquele homem e nos direcionou até as nossas casas. Isso, eu estou falando de 2 jovens de 12 anos, isso era quase 2 horas da manhã. O policial nos pediu para que nos conduzisse eles até as nossas casas, e aí chegando na minha casa, eu mando chamar, ou melhor, ele manda chamar e eu chamo a minha mãe. Aí só morava eu e minha mãe. Minha irmã já tinha ido morar com o namorado dela, meu irmão para a roça, o meu pai no Rio, e somente eu e minha mãe morando sozinho. Isso por volta de 2 horas da manhã, eu chego com um carro de polícia na porta da minha casa, grito a minha mãe. A minha mãe, quando aparece no portão, eu falo, olha, tem um policial te chamando. A minha mãe coloca a mão, sobre o coração, sobre o que você fez, o que você aprontou, meu filho. E aí, aquilo ali começou a doer no meu coração, porque eu estava levando a minha mãe para uma delegacia. Fomos para a delegacia, chegando na delegacia,
O delegado, com o escrivão, nos atendeu, demos o depoimento, e ele pediu para que, às 5 horas da manhã, fomos direcionados para uma cidade vizinha chamada Santo Antônio de Pádua, aonde fazia o exame de corpo de delito. Chegamos lá, fizemos o exame de corpo de delito e de fato foi constatado que aquele homem tinha abusado de nós. Naquele exato momento, o policial que nos levou ligou para a delegacia para poder passar para o delegado, e lá o delegado deu a ordem de prisão. E aí, não sei mais, do que aconteceu com aquele homem. Acredito que a justiça foi feita, porque foi constatado um ato em flagrante, e aí voltamos para a nossa casa. Só que eu estou falando de 2 jovens que tinham o vício, não diariamente porque não tínhamos condições, mas todo final de semana, de experimentar a bebida e o cigarro. Mas e aí, depois disso você acordou para a sua vida? Não. Depois disso, eu e aquele amigo não paramos mais. Todos os finais de semana, nós saíamos com homens sexuais para poder sustentar o nosso vício. Porém, existe algo nós que se chama chegamos na bebida, chegamos no cigarro, 13, 14 anos de idade, vamos avançar, e aí fomos experimentar maconha. Um certo dia pegamos uma bucha de maconha, fomos para um matagal, ali nós acendemos aquilo, não sabíamos preparar, fizemos de qualquer jeito, e saímos de lá igual 2 bobo, bem bobado mesmo. Acabou aquilo ali, olhamos um para a cara do outro e falamos: nossa, que troço horrível, isso aqui não serve para nós, vamos ficar só na bebida mesmo e no cigarro. Mas nós já tínhamos experimentado uma bebida, um cigarro e um cigarro de maconha. Porém, ali naquele exato momento nós paramos mesmo e não fumamos mais maconha. Só que existe algo em nós que se chama... Já experimentamos cigarro, a bebida, a maconha, vamos experimentar a cocaína. E aí, irmãos, é que entra uma das partes mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque dos meus 14 para 15 anos de idade até os 24 anos de idade, a minha vida foi entregue à homossexualidade por vício. Não era homossexual, eu praticava a homossexualidade porque eu tinha necessidade de usar todos esses entorpecentes aos finais de semana. E como que você fazia, Guilherme? Eu estou falando de jovens de 15 anos de idade, e aqueles homens que eram homossexuais, ele também tinha todo esse risco de novamente uma polícia ou alguma autoridade pegar, e era prisão, porque era abuso de 2 jovens. E aí, na época, andávamos na rua, eu e ele juntos, passava algum carro, nós já sabíamos. Por quê? Porque o nosso nome começou a rodar na cidade de Miracema, que é uma cidade pequena. Os homens homossexuais em nossa cidade, eles estavam atentos que existia 2 jovens que saíam com homossexuais para ter dinheiro. E todos os finais de semanas, nas quintas, sexta-feira, era certo sairmos, ganhávamos R$40 cada um, 20 dele e 20 meu, era para pegar 2 pinos de cocaína, outro 20 comprava cerveja, e o outro 20 comprava cigarro.
Todo final de semana nós vivíamos essa realidade. Só que deixa eu te dizer, aqueles que conhecem, aqueles que têm alguém que vive essa realidade, aqueles que passam por alguém com essa realidade dentro da família, vai entender o que eu quero dizer. A cocaína, quanto mais você cheira, mais você quer. A cocaína, quanto mais você usa, mais você quer. E aí eu estou dizendo de um jovem já com 16 anos de idade, que não tinha dia exato mais para usar. Era só ter a condição de sair com algum homem sexual para poder ter o dinheiro. E tendo o dinheiro, rapidamente eu subia para a parte alta, para poder pegar o entorpecente e ali começar a usar, porque eu tinha um vício. Eu tinha uma necessidade daquilo ali. Irmãos, presta atenção, os pais. Tudo começou com um sorriso vindo do meu pai. Tudo começou com uma brincadeira vindo do meu pai. Os pais que se fazem presente, cuidado. Cuidado. Então eu tinha toda essa necessidade de todos os dias, quando eu tinha as condições financeiras, quando eu conseguia sair, só que aquilo ali foi aumentando, o vício, o desejo de usar aquela cocaína foi aumentando, e eu já estava muito conhecido na minha cidade, e aquilo ali começou a trabalhar a minha mente com o sentido da vergonha. Eu ficava, tímido, vergonhoso, porque eu passava perto das meninas e todas elas me olhavam com cara de nojo. Por quê? Porque eu já estava sendo falado. Eu já estava sendo falado dentro da minha cidade por tudo aquilo que eu estava vivendo. Só que chegou a um certo ponto na minha vida que eu perdi aquilo que nós, enquanto comunidade, enquanto Carisma Trindade Santa, estamos vivendo nesse mês de junho. Eu perdi o sentido da vida. E perdendo o sentido da vida, desculpa a minha sinceridade, eu não queria saber do que você ia falar de mim. Eu não queria saber do que as meninas iriam achar de mim. Por quê? Porque eu tinha um vício, eu tinha uma necessidade. Só que aí, eu fui para um grau maior. Tinha um jovem que um certo dia me fez um convite e eu aceitei. Guilherme, vamos pegar uma pedra de cocaína. Você vai ficar na parte baixa e eu vou ficar na parte alta. Eu não queria saber do que a sociedade ia dizer de mim. Eu não queria saber do que as meninas iriam dizer de mim. E eu disse para ele, eu topo, estou dentro. Na época nós pegamos uma pedra de cocaína de 30 gramas, no valor de R$600. Aquela pedra de cocaína nós dividimos ela com o pó royal. Nós podemos misturar e fazer dela um valor muito maior, triplicado daqueles R$600. Só que você tinha duas opções. Ou você usava sua parte, ou você vendia sua parte e ganhava dinheiro. Porém, os R$600 tinha que ser dado na mão do traficante. Precisava pagar, precisava arcar com os R$600. Só que aquilo foi muito rápido, irmãos. Aquilo foi muito rápido. Nós pegamos uma, aquilo saiu. Nós pegamos outra, aquilo saiu. Nós pegamos outra, aquilo saiu. Quando eu fui deparar, eu já estava com barra de 1 quilo de cocaína dentro da minha casa. Eu já estava guardando barra de 1 quilo de cocaína dentro da minha casa. Só que aquilo ali foi agravando muito. Por quê? Porque além de ficar conhecido dentro da realidade que eu vivia, eu comecei a ficar reconhecido porque eu estava vendendo droga. Então eu dava uma volta no quarteirão do meu bairro, e nessa volta que eu dava,
era 2, 3 dura. O que é dura? A abordagem da polícia. Eu passava para lá, a polícia me via, abordava. Falava, gente, tem alguma coisa errada, esses caras já estão sabendo. Passava para lá, opa, tem alguma coisa errada, esses caras estão sabendo, eles estão armando, eles vão me pegar. Foi até então que eu cheguei perto desse amigo e disse para ele, olha meu irmão, com toda a realidade está ficando difícil para mim. Ele, sustenta, aguenta um pouquinho, vai dar certo, isso aí é assim mesmo. Quem conhece realidades sabe que o vício da cocaína não tem hora, não tem lugar. O cara, se ele estiver com vontade, ele vai subir favela. Se ele tiver com vontade, ele vai roubar. Se ele tiver com vontade, ele vai fazer de tudo para usar aquela droga. O que começou a acontecer comigo? Eu pegava uma quantidade de cocaína, ficava na beira da esquina, perto do meu bairro, só que eu tinha um cálculo. Qual era o meu cálculo? Uma meta. Qual era a minha meta? Arrecadar um dinheiro e retornar para a minha casa. E aquilo ali eu comecei a fazer com muita facilidade. Eu comecei a conseguir aquela meta com muita facilidade. Então eu retornava para minha casa e ficava quietinho, para sair do risco. Só que o vício, ele quebra barreiras. Quantas vezes 2 horas, 3 horas da manhã, viciado batia na porta da minha casa. Um detalhe, a minha mãe agora está aqui, ela vai saber. Mas por que eu nunca percebi isso? Ou talvez percebeu, né? Porque, abro parênteses aqui bem rápido, eu tive a graça de partilhar o meu testemunho também no PHN, na Canção Nova, e quando acabou o PHN, eu liguei para a roça e perguntei ao meu sobrinho, qual é a reação do meu pai? E ele disse assim, ele falou que muitas das coisas ele já sabia. Muitas das coisas ele já sabia. Fecho parênteses, volto para cá. Então 2, 3 horas da manhã, viciados batendo na porta da minha casa, viciados querendo a cocaína. E aí eu cheguei a um certo ponto e falei com aquele amigo, olha só, não dá para mim não, vender, não quero isso mais não. Estou ficando reconhecido demais, estou sendo abordado, viciado está indo na porta, fala quem que é que nós vamos dar um pau. Você pode bater no viciado quantas vezes você quiser, desculpa a minha sinceridade, a minha fala, não vai adiantar, porque o vício fala mais alto. E aí eu fui e falei com aquele amigo, olha, não vou conseguir mais, vou parar, mas eu ainda tinha um vício, que era a cocaína, que era a bebida, que era o cigarro. E aí, não mais vivendo naquela parte do tráfico, eu comecei a fazer o quê? Buscar a droga com esse amigo que tinha me chamado no início. Só que esse amigo, ele teve um destaque muito alto. Ele teve uma proporção. Ele conseguiu, dar um salto. E aí ele recebeu o convite do chefe para assumir o morro. Porém eu tinha um vínculo de amizade muito bom, porque foi ele que me chamou, nós começamos juntos. E aí ele começou a me chamar para frequentar. E aí eu comecei a frequentar junto com ele, lá na parte alta. Ficávamos todos juntos, usando droga, bebendo, fazendo todo tipo de loucura, prostituição com meninas, vivendo toda essa realidade dentro de um ambiente, muito perigoso, porque você vai entender o que eu quero dizer. Até que chegou um ponto em que eu já estava incluído dentro daquilo que chamamos de facção.
Dentro da cidade de Miracema, hoje nós temos duas realidades de facções. Infelizmente, nós temos perdido muitas pessoas para essa realidade. E eu vivendo dentro dessa realidade, eu comecei a ser ameaçado por outras facções, ou melhor, pela outra facção rival. Por quê? Porque eu já estava no meio de todos aqueles que estavam envolvidos, tirando foto, levantando bandeira, fazendo sinal da facção, falando que vão matar alemão, falando que nós vamos pegar alemão, e aquilo ali começou a fazer o quê? Esse cara é o próximo, esse aí nós temos que pegar. O cara está botando a cara. E um certo dia, na cidade de Miracema, existe uma boate chamada Clube 15, e eu fui para essa boate porque eu estava muito bêbado, drogado, e eu fui tentar quebrar barreiras, né? Achar que eu era o cara, achar que eu era o bonzão, o bonitão, e eu fui para essa boate. Entrando na boate, eu me deparo com quem? Uns 20 da facção rival. Os caras me cercaram dentro da boate, começaram a falar, você é alemão, e eu olhando para ver se os segurança vinha, eu ia afastando, até que veio um por trás, parou, e o outro começou a me dar tapa na cara dentro de uma boate. Não deu porrada, ficou dando tapa na minha cara, me chamando de alemão. Você vai morrer, você é alemão. Até que quando de repente o segurança chega, ele separa tudo aquilo ali, e aí hoje, com discernimento, eu consigo entender que Deus já tinha propósito na minha vida. Por quê? Porque enquanto segurança estava ali, eu consegui desviar e fui embora. Só que tinha um detalhe: o Guilherme não gostava de levar desaforo para casa. Ao invés de eu ir para minha casa, eu subi, fui lá, comuniquei com esse amigo meu da realidade que tinha acontecido. Rapidamente, por ele ser o gerente da parte alta, por ele ser o gerente do tráfico naquele momento, ele reuniu uns 20 também, e nós descemos novamente. Só que até então, eu deparei na mão de algum daqueles jovens, facão, faca, pedaço de madeira. Só que um daqueles jovens estava com um revólver no calibre 38, dentro da sua cintura. E aí, já não tinha mais volta, não tinha o que eu fazer. Por quê? Porque eles estavam com ira de tudo aquilo que tinha feito comigo. Porque aquele que era o gerente do morro tinha muito vínculo de amizade comigo. Então naquele exato momento descemos. Volto a dizer o quanto eu já enxergava o propósito de Deus. Porque quando nós chegamos na boate, nenhum daqueles que me bateram estava mais dentro da boate. Todos já tinham ido embora. Porque talvez naquele dia algo muito ruim poderia ter acontecido. E voltamos dali, subimos de novo e continuamos bebendo, cheirando e fazendo toda a nossa parte ali na prostituição com meninas. Essa era a realidade que eu vivia. Eu estou falando para vocês, um jovem de 16 para 17 anos. Eu estou falando de um jovem que começou tudo por causa de um sorriso, de uma brincadeira, vinda do meu pai, que para ele era uma felicidade naquele ato, naquele momento. Ao invés de viver a palavra de Eclesiástico no capítulo 30, eduque o seu filho, para que quando ele for mais velho, não seja como um cavalo indomável. Já viu aqueles cavalos de selva? Alguém consegue pegar? Alguém consegue laçar? Assim também somos nós. Eu ainda não sou pai, mas peço muita graça a Deus de ser pai, porque tudo aquilo que os meus pais não fizeram por mim, talvez pela realidade que eles foram educados, não porque eles queriam me tratar no sentido de faltar amor, mas talvez porque foi a realidade que eles foram educados. Mas eu quero hoje
fazer diferente se Deus me der a graça de ser pai. Eu quero ensinar o meu filho o caminho certo, para que no futuro ele honre o pai dele. Então, voltando para a realidade, eu cheguei perto daquele amigo e falei com ele assim: rapaz, olha que loucura, o que é que nós estamos fazendo? Cara, aqui é assim mesmo, mano, a vida do tráfico é isso aí mesmo, nós vamos pegar, rapaz, se encostar a mão em um dos nossos, nós vamos pegar. E aí, irmãos, um certo dia, no distrito de nossa cidade no distrito de Miracema, existe uma cidadezinha, um distrito chamado Paraíso do Tobias. E lá nesse distrito existia um jovem. Esse jovem, ele mudou para a cidade de Miracema e mudou muito perto para a minha casa. E ali nós começamos um vínculo de amizade. Porém, aquele jovem, ele nunca teve uma experiência com bebida, com cigarro, nunca. Só que o Guilherme tinha. E um certo dia, dentro da minha casa, em cima da mesa da minha casa, dentro do prato da minha casa, eu comprei um pino de cocaína de R$20. Eu coloquei, parti em 3, porque éramos 3. Eu cheirei o meu, o outro amigo que já estava acostumado cheirou o dele, e nós ficamos falando para esse amigo: vai, não, não vou, vai, não, não vou, vai, não vou. Com muito custo, infelizmente, por nossa iniciativa, ele foi. Aquele jovem, ele começou, depois daquela primeira experiência, ele não voltou mais. Não voltou mais. E aí ele foi vivendo aquela experiência da cocaína, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava fazendo durante a minha infância, ele foi vivendo tudo aquilo. Só que ele começou a pegar um vínculo também muito forte com o responsável da parte do tráfico, o gerente do tráfico. E foi aí que houve uma brecha para que eu me afastasse um pouco. Porém, eu tinha o vício ainda da cocaína, mas eu não queria mais estar no tráfico. Eu tinha o vício da bebida, eu tinha o vício do cigarro, e eu falei: eu preciso arrumar um dinheiro. Por quê? Porque eu ainda vivia a homossexualidade para arcar com a minha necessidade, para arcar com os meus vícios. Porém, aquilo já não era mais o suficiente, porque no final de semana, no mínimo que eu tinha que ter no meu bolso era R$300, R$400, porque um pino de cocaína de 50 não me satisfazia. Então eu necessitava mais, e foi aí que eu descobri, na cidade do Rio de Janeiro, um local onde vendia uma droga chamada cloreto de metileno, que transforma em loló. Cloreto de metileno, só para você entender, a cadeira que você está sentada aí, se você jogar nela, daqui a alguns minutos vai vazar do outro lado. E eu montava no ônibus da 1001 na cidade de Miracema, ia em direção a Novo Rio, apiava da Novo Rio, pegava um outro transporte e ia em direção a esse local, aonde eu pegava esse produto, retornava para a cidade de Miracema, colocava a essência nele, essência de morango, de uva, de hortelã, e ali, com aqueles vidrinhos de Neossoro, eu vendia aquilo ali por R$20. Agora você olha para mim e presta atenção. Quantas meninas de 14, 15 anos eu apliquei aquilo ali para ter relação sexual? Quantas meninas? Sabe por causa de quê? Levanta aqui quem é pai de menina. Levanta a mão quem é pai de menina. Só quem é pai de menina. Levanta a mão, só quem é pai de menina. Sabe por causa de quê, pai? Porque ela não encontrava dentro de casa um amor afetivo da sua parte. E ela procurou no mundo. E olha para mim, esse colinho aqui, ela encontrou o que ela não encontrou em casa. Sabe por quê? Porque você, pai, muitas das vezes você chega cansado do seu trabalho e nem sequer você procura saber como que está o seu filho, a sua filha. Você não dá atenção a eles. E aí, quando você não dá atenção, você culpa o trabalho. Quando você não dá atenção, você culpa tantas outras coisas. E aí você não sabe por que o seu filho ou a sua filha se tranca dentro do quarto. E muito mais, você não sabe nem o que ela está fazendo através de um computador. Esses dias eu estava vendo uma reportagem
em que adolescentes com 14, 15 anos de idade, sendo controlados por outras pessoas de outras cidades, e eles tinham um desafio a ser lançado. O desafio é para que eles saíssem na rua e tacassem fogo em moradores de ruas. Desculpa te dizer, talvez o seu filho ou a sua filha está ficado numa realidade dessa, mas por falta da sua atenção, eu estou querendo dizer, porque eu nunca ouvi do meu pai Guilherme, vamos jogar uma bola. Eu estou querendo te dizer, porque eu nunca ouvi do meu pai, Guilherme, vamos sair para lanchar. Eu estou querendo te dizer, porque eu nunca ouvi do meu pai, eu nunca recebi um abraço do meu pai. E talvez você está indo no mesmo caminho. Talvez você está indo no mesmo caminho, sabe por causa de quê? Porque o seu trabalho é maior do que o amor pelo seu filho. A preocupação é maior. E sabe o que me chama mais atenção? Porque Deus me dava a visualização quando eu tive um encontro com Ele, o quanto meu pai sorria e abraçava os amigos dele de bebida. E talvez você também vive essa realidade na sua pescaria, no seu baralho, no seu barzinho. Você vive essa realidade de sorriso, de abraço, e quando você chega em casa você não consegue abraçar os seus filhos. Deixa eu dizer para vocês, aqui fora tem muitos que vai abraçar. Só cuidado, que talvez pode ser um abraço fatal. Pode ser um abraço fatal. E aí, vivendo toda aquela realidade, eu comecei a ficar preocupado, porque hoje eu entendo que Deus já tinha propósito da minha vida. Deus já tinha propósito na minha vida. Porém, eu tinha ainda dentro da minha casa muitos frascos de cloreto de metileno, de cheirinho da loló. E eu comecei a querer desfazer daquilo ali, porque as coisas estavam ficando muito chamativas. Muito chamativa. Essas festinhas, essas raves, essas prezinhas que aconteciam, fazia fila na minha casa. Fazia fila. Por quê? Quando eu olhava, eu deparava com meninas. Quando eu olhava, eu deparava com meninos novos que estavam enfiando a cara. Talvez aquilo ali foi o início. O meu começou com um dedo na boca, mas talvez aqueles ali começaram com um cheirinho da loló. E aí um certo dia na minha casa, jogando um baralho com os meus amigos, fumando um cigarro, tomando uma cerveja, chega um amigo lá e começa a me incentivar. Cara, eu acabo de fazer um convite para a igreja. Eu falei assim: meu irmão, olha a minha sinceridade para você, eu caçar a igreja? Aqueles que conhecem, eu era dono de uma turma chamada Turma União RDL, que era uma turma de bate-bola, uma turma de Clóvis, era uma fantasia de carnaval, até bonita. Eu ia no Rio de Janeiro, quantas das vezes eu entrava naquelas favelas para poder pegar aquelas fantasias, para trazer para a cidade, e eu falava com ele: cara, eu sou dono de uma turma de bate-bola, como que eu vou sair daqui para poder caçar uma igreja? Você é louco. E aí eu tenho, os meus braços tatuados, eu tenho aqui tatuagem, tenho aqui, tenho nas costas, eu tinha um monte de piercing, tinha o cabelão loirão, grande, cheio de luzes. Eu falava: você está maluco, cara, o que eu vou fazer na igreja? Só que aquele cara ali ficava me insistindo todo dia. Ele ia lá dentro da minha casa, enquanto nós jogávamos baralho, enquanto nós bebíamos, enquanto nós usávamos as drogas. E até que um certo dia, de tanto ele me insistir, eu falei com ele assim: tá bom, eu aceito, eu vou. Só que quando eu dei o meu sim para ele, eu dei um sim, sabe? E aí, na sexta-feira, ele chega na minha casa, arrumadinho. E quando antes dele chegar na minha casa, chega um primo meu, com o carro numa altura, com o som. E aquele primo meu desce do carro com o nariz cheio de cocaína, com uma lata de cerveja na mão. E aí, Guilherme, eu vim te buscar. Eu falei: pra quê? Ele falou assim: cara, partiu o Wesley Safadão em Itaperuna. O cara estava no auge. Qual foi a minha resposta? Partiu, é claro. Na hora que eu estava montando no carro, entrando dentro do carro, aquele amigo chega.
E aquele amigo falou assim, você vai aonde? Eu falei assim, estou indo para o Safadão, semana que vem a gente vai no grupo. Poxa, cara, sacanagem o que você está fazendo comigo, pô. Olha quantas vezes eu estou te convidando. Eu falei, não, deixa para a próxima. Na hora que eu entrei dentro do carro, ele falou, poxa. Aí eu falei, rapaz, então tá, desci do carro, porque Deus já tinha propósito na minha vida. Desci daquele carro, parti com ele para o grupo de oração, só que quando eu cheguei lá era um grupo que o mais velho tinha 13 anos de idade, e eu estou falando de um jovem com 24, com o braço cheio de tatuagem, cheio de piercing, cabelo pintado. Eu olhei aquele monte de jovem, estava cantando aquela música, é um tal de ploc, 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 aquele monte de jovem tudo suado. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Olha que monte de criança, tudo suada, pulando para lá e para cá, eu estou no lugar errado, isso aqui não é para mim não. Virei as costas, ele falou, faz o seguinte, fica cá no final. Falei, cara, por que você tanto quer que eu venha aqui? Não, porque tem um pregador que eu quero te apresentar. Falei, tá, quem que é? É um cara lá de Itaperuna chamado Reginaldo. Aí eu falei assim, tá, beleza. Amém? Volta aqui que o meu tempo está acabando. Aí eu falei, beleza. Aí quando eu cheguei lá, fiquei lá atrás. Aí começou, né? A animação, pula daqui, pula dali. Aí depois começou um louvor. Aí daqui a pouquinho fala assim, agora eu queria chamar o nosso irmão Luizinho. Como é que é? Luizinho. Ué, o cara falou Reginaldo, agora chegando Luizinho. Virei as costas, já estava indo embora. E não, faz o seguinte, fica aí, já está acabando. Aí o Luizinho, o irmão nosso também, o Luizinho está aí? Não veio não, mas o irmão nosso também. E aí o que acontece? Ele começou a pregar, só que eu não estava nem aí para nada, irmãos. Eu não estava nem aí para nada. Só que no final ele começou a fazer uma oração, e ele falou assim, fecha os seus olhos. Eu falei assim, esse cara querendo me enganar, fecha os seus olhos. Eu fechar o olho para quê? E aí fiquei lá, aquela marra. E aí aquele cara falou assim, traga agora alguma coisa na sua memória. E aí, quem que veio na minha memória? Somente a minha mãe. Eu falei assim, minha mãe? Olhava assim, traga alguém na memória. Aí vinha minha mãe. Falei, não tá legal isso aqui não. Peguei e saí. Aí acabou todo aquele movimento. Aquele jovem falou assim, eu tenho um convite para te fazer. Eu falei, lá vem outro. O que é? Vai acontecer no dia 25 de junho de 2016 e 26 de junho de 2016 um congresso lá em Itaperuna chamado SETA. Eu olhei para ele e falei assim, tá, eu vou. Ele, como é que é? Eu falei, eu vou. Ué, mas eu falei, eu vou. O que precisa? Precisa de R$25, que é a passagem do ônibus, e lá na hora lá a gente resolve. Eu estava vindo de uma realidade de tráfico, então eu tinha dinheiro. Meti a mão no bolso, falei, tá pago. Mais alguém precisa ajudar alguma coisa? Não. Então tá pago. O que precisa levar? Você só leva sua roupa e escova de dentes. Eu falei, beleza. E dentro da minha casa ainda estava cheio de cloreto de metileno, cheio de loló, cheio de maços de cigarro. A minha mãe sabe. Eu entrava para o meu quarto, trancava o meu quarto, fumava dentro do meu quarto, era uma caatinga. Vivia aquilo ali dentro de casa. E aí naquele exato momento, chegando aqui, no sábado, no dia 25 de junho de 2016, cadê o Padre Milson? Está aí não? Padre Milson foi 25 de junho de 1995, aonde o Senhor teve o chamado. O meu foi 25 de junho de 2016. E aí chegando aqui, amém, pode aplaudir. E aí chegando aqui nesse congresso SETA, essa multidão de gente que vocês estão vendo aí. Porém naquele ano o meu SETA começou 2h da tarde, e aí começou aquela animação, e eu ainda durão, nada de animação. E aí começou o momento de oração, e eu ainda durão, nada de oração. Só que foi chegando a tarde, a noite, e aí começou aquilo que vocês viveram ontem. Foi bom? O momento de avivamento ontem à noite? Foi? Sim ou não? O meu foi melhor, porque foi lá que eu tive o meu encontro. Então, presta atenção. E aí quando eu estava naquele momento de avivamento, eu estava ali. Quer ver? Eu estava perto do rapaz de casaco. Isso, aquele lá. Eu estava ali.
E aí aqui estava todo esse ministério lindo que vocês estão vendo, estava um homem chamado Davidson Silva, e aí ele estava aqui fazendo um louvor, toda a comunidade orando, quando de repente ele puxou uma canção, e o refrão dessa canção é assim, ó, fecha os seus olhos um pouquinho, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vai dizer assim esse refrão, ó: segura minha mão, aqui não é o seu lugar. Segura minha mão, segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo, e onde eu estiver, lá comigo estará. Abre os seus olhos, olha para mim. E aí quando eu estava lá, que eu comecei a ouvir essa canção, eu levantei os meus 2 braços e comecei a gritar socorro. As pessoas que estavam ao meu redor começaram a afastar, porque não entendia nada. Eu levantei os meus braços e comecei a gritar socorro, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Olha só o que eu estou fazendo com minha mãe. Senhor, me ajuda, socorro, socorro, socorro. E aí eu fui tomado por um choro muito forte, sabe, eu não entendia. E aí, meu irmão, deixa eu dizer para você, não tinha homem durão mais, não tinha homem macho mais, não tinha homem forte. Por quê? Porque aquele choro me tomou de uma forma que eu não queria saber quem estava do meu lado. Eu só queria chorar, 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 chorar e gritar socorro, 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 socorro. E quando acaba aquele momento, um amigo que estava do meu lado disse assim: quanto mais você chorava, uma mulher atrás de você chorava o dobro. Eu falei assim: me mostra quem é a mulher agora. Ele falou assim: nunca vi. Eu falei: você vai me mostrar a mulher agora? Andamos esse rincão todo, andamos todo esse rincão e não conseguimos achar a mulher. Voltamos para cá, e aí eu estava já mais perto daquele jovem de cabelo de luzes. Isso, quando de repente já tinha acabado todo aquele avivamento, eu estava já, sabe, chega um jovem, bate no meu ombro e fala assim: ei, aquele rapaz lá em cima lá, ele estava aqui onde está o mosquito, mais ou menos, mais para trás um pouquinho, está te chamando. Aí eu? É você. Eu, né? É ele aqui. Não, é você. Eu falei: não. Por que eu? Quantidade de gente aqui. Vai lá e está te chamando. E aí eu fui. Cadê o Ricardo? E aí eu fui. Aí quando cheguei ali, era o Ricardo que estava ali. Aí o Ricardo pegou a minha cabeça, colocou no peito dele e disse assim, com essas palavras: filho, eu preciso de você. Filho, eu quero te usar. Filho, eu preciso de você. Filho, eu quero te usar. Filho, falou 3 vezes. E aí, aquele choro que eu tive lá, o que aconteceu? Tive aqui de novo. E aí, meu irmão, eu olhei para ele depois daquele abraço e falei assim: obrigado pelas palavras. Eu lembro nitidamente, Ricardo olhou para mim e falou assim: que palavra? Só te chamei aqui para te dar um abraço. Amém. Passou aquele sábado, eu fiquei, sabe, não era o Guilherme de 2000, no dia 24 de junho de 2016 para trás. E aí eu estava ali, acabou aquilo tudo, subimos para o quarto, e o choro não parava, e eu comecei a falar com todos do quarto. Ei, você já conversou com Deus? Não, eu conversei hoje. Ei, você já conversou com Deus? Não, eu conversei hoje. Esse cara tá legal, não, meu amigo, ele falou comigo, lá no palco ele falou comigo, eu estava lá. Irmãos, quem está com o texto, levanta aí. Amém?
Pode abaixar. Em 2016 eu não sabia o que era isso aqui não. Porém, eu olhei para a mão de todos vocês e vi que você estava com isso aqui na mão. Falei, se todo mundo tá, por que eu não? Falei com meu amigo, me dá o seu texto aí. Encostei lá, onde está a Débora, levanta a mão, Débora. Só que eu fiquei assim. Eu vi todo mundo assim, fiquei assim. Porém, eu vi que todo mundo também pulava bolinha. O que eu fiz? Só que o meu estava indo muito rápido. Então, tipo assim, eu devia ter rezado uns 5 textos, uns 6 rosários, porque o meu só ficava assim. Não sabia que tinha que rezar Ave Maria, não sabia que tinha que rezar Pai Nosso, Credo, os mistérios. Eu só ficava assim, porque todo mundo estava. Quando de repente, vem o Ricardo, bate no meu peito e fala assim, eu quero te levar num lugar para te apresentar uma pessoa. Eu falei, não pode. O cara me viu ontem no meio de uma multidão, me chamou. Agora o cara passa aqui e fala, quer me levar num lugar? Não, tem alguma coisa errada. Ele foi para lá, voltou, vem comigo. Subimos a escada desse camarim. Na hora que a gente estava descendo, quem que estava ali? Aí estava aquele santão lá. Daquele jeitinho ali mesmo. Descosta. Ricardo, Padre Roger, eu queria te apresentar um jovem. Padre Roger virou. Ele não falou nada. Me abraçou. Com o mesmo gesto, pegou a minha cabeça, colocou no seu peito. E o que ele disse? Filho, eu preciso de você. Filho, eu quero te usar. Quantas vezes? 3 vezes. Ele repetiu o mesmo que o Ricardo falou no dia anterior. Irmãos, eu saí daquele congresso seta tomado pelo Espírito Santo, mas ainda não tinha o discernimento. Ali a nossa foto, aonde tudo começou. Vamos aplaudir, porque foi ali que tudo começou. Foi ali que tudo começou. E aí eu saí daquele congresso seta, né? Naquele momento ali embaixo também, depois da fala de Padre Roger, chorei novamente, né? O choro lá, choro aqui, depois choro ali. Padre Roger olhou para mim e falou assim, filho, você quer confessar? Eu olhei, confessar? Aí Padre Roger, com todo discernimento, claro, não, fique em paz, nós vamos te ajudar. É porque eu não tinha primeira comunhão, não tinha essas coisas de igreja não. E aí naquele ano, Ricardo, com toda a comunidade, me auxiliou, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Apesar de eu ter feito primeira comunhão com crianças de 8 anos de idade, eu me lembro que na época que eu fiz a minha primeira comunhão, eu fiz ela em uma paróquia, né, o estudo, a preparação. Só que era uma paróquia grande. Aí eu falei assim, padre, não tem como fazer na capela, não? Por quê? Porque na capela ia dar menos gente. Aí o padre falou, tá, pode ser. Cheguei lá. Era dia de quê? Dia dos Pais. A igreja, Aí vem o Guilherme no meio daquele monte de criancinha com roupinha tudo branca, 24 anos de idade, cheio de piercing, com o cabelo todo loiro, brinco, com a velhinha, fazendo a primeira comunhão. Irmãos, depois daquilo ali eu comecei a caminhar. Só que, lembra aquele jovem que eu disse, que em cima da minha mesa, da minha casa, em cima do prato da minha casa, em cima um pino de cocaína que eu coloquei? Aquele jovem, ele teve uma constante evolução, que ele não mais parou. Porém, Deus me incomodava. Deus falava assim, se você fez, você precisa agora resgatar. E eu comecei a pegar aquele jovem, levar ele para a igreja, levei ele, fez primeira comunhão, levei ele crismou, levei ele fez o encontro Bartimeu, levei ele para todas as missões que Deus me concedia, e aí nós começamos a perseverar. Só que infelizmente, é aquilo, padre, que o Senhor dizia,
por que a juventude volta atrás? Porque eu acredito, Padre, que ele teve um encontro com Deus. Porém, uma coisa que eu aprendi: Deus, ele permite que você faça suas escolhas, amém? Mas ele não permite que você escolha as consequências. Aquele jovem, infelizmente, ele voltou para o tráfico, depois de tudo aquilo ali que eu fiz com ele, ajudando, lutando. Só que no ano de 2019, eu trabalhando na cidade de Itaperuna, por volta de 2 horas da manhã, eu recebi um telefonema, que aquele jovem, ele foi assassinado pela facção rival. Só que, até aí, eu já comecei a chorar, né? Já estava na igreja, eu senti que eu perdi uma alma, mas eu partilho com os meus irmãos que saem em missão comigo. Toda Eucaristia, todo texto, toda adoração, eu coloco pela alma daquele meu amigo. Porém, ele saiu do posto onde ele estava em uma casa aqui, e ele estava na primeira barra de ferro. Aqui era a casa onde eles estavam idolando a droga, e ele estava no posto de ferro ali, com uma arma, porque naquela noite ele que ficaria responsável por vigiar o morro. Porém, em um dos momentos ligaram para ele e falou assim: vem cá para você dar um teco. Um teco é para dar uma cheirada. Ele falou: estou indo. Porém, nesse percurso, correria o risco dele passar pela polícia. Então ele fez o quê? Deixou a arma. E quando ele vai, a facção rival estava em uma mata, bem do lado, escondida. Quando ele sai, eles botam a arma na nuca dele e fala com ele assim: perdeu, não corre. Levou ele na porta da casa e disse com ele assim: grita todos e pede para vir aqui fora, porque a intenção da facção rival era pegar todos que estavam dentro da casa. Porém, em um desses momentos, ele teve uma oportunidade e ele ameaçou correr. Nesse momento que ele ameaçou correr, ele tomou um tiro na nuca. No dia seguinte, o miolo da cabeça dele estava na rua, estava no chão. E aí, muitas das vezes, Padre, eu pergunto a Deus: mas por quê? E por que não comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Porque foi eu que incentivei ele. E por que aconteceu com ele e não comigo? Porque o castigo. Por que veio acontecer essa brutalidade com ele e não comigo? E muitas das vezes o Senhor diz assim: é porque lá na frente você vai levantar outros, para que outro levante outros, para que outro levante outros, através do seu testemunho de vida. Ei! Eu quero fazer uma analogia para encerrarmos. A carta aos Romanos, no seu capítulo 9, no versículo 1 em diante, vai nos trazer um encontro de Paulo. Encontro esse que ele teve com Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te chamar aqui para um detalhe. Qual é o detalhe? Ele tinha várias oportunidades para poder encontrar Paulo. Tinha ou não tinha? Nosso Senhor tinha várias oportunidades para batizar Saulo. Tinha ou não tinha? Mas ele escolheu um dia, um lugar e uma hora. O que eu quero dizer com isso? Talvez você chegou aqui desesperado. Talvez você chegou aqui como um refúgio. Talvez você chegou aqui querendo já desistir de tudo. Mas deixa eu te dizer, foi estratégia de Deus para que você estivesse aqui. Sabe por quê? Porque aqui é o local. Hoje é o dia. E agora vai ser a hora em que Ele vai te batizar no Espírito. Ei, Ele te trouxe aqui como estratégia. Ele te trouxe aqui como estratégia. Agora deixa eu te dizer, eu fui privilegiado demais,
Por quê, Guilherme? Porque a palavra vai dizer que o Senhor, em uma visão, manda quem? Ananias ir lá, impor as mãos sobre Saulo. Eu tive 2 Ananias. Eu tive Padre Roger e eu tive Ricardo Braz. Agora presta atenção, não aplauda não. Não, precisa aplaudir, calma aí, que vem o melhor. Está vendo toda essa equipe? Está vendo a intercessão? Os gerados, os padres, as irmãs, a música, os seminaristas, toda a comunidade Trindade Santa, a intercessão. Eu quero que entendam a dinâmica agora. Todos nós hoje seremos Ananias na vida dessa assembleia. Todos nós hoje seremos Ananias na vida dessa assembleia. Por quê? Não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo. Porque Ananias foi só o percussor. Ananias só levou o Espírito Santo até Saulo. Eu quero que você entenda nessa manhã que você é Saulo e irá um Ananias ao seu encontro para levar o Espírito Santo. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu preciso te dizer que você não pode sair daqui, desse congresso Seta, sem ter a experiência que Saulo teve. A palavra diz que Ananias, quando impôs as mãos sobre Paulo, como que escama caíram dos seus olhos. O que eu quero dizer com isso? A vida velha já não existia mais na vida de Paulo, porque o Espírito Santo o lavou dos pés à cabeça. E é o que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite, nessa manhã, perdão. O Espírito Santo, ele quer vir sobre o seu encontro. O Espírito Santo quer vir sobre as suas necessidades. O Espírito Santo quer vir sobre as suas realidades. Porque o Espírito Santo, ele te atraiu até aqui, porque vai ser hoje que ele vai te batizar. Vai ser hoje que ele vai ao teu encontro. E talvez você não vai entender nada, como eu também não entendia, mas você será tomado pela presença do Espírito Santo. E sendo tomado pela presença do Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, dê a vida.